Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 8 do nosso mini curso sobre locação de imóveis urbanos lá da Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 91. Já tratamos aqui de toda a parte geral da lei, tratamos também das locações residenciais para temporada, a locação residencial do artigo 46, a do 47 e hoje vamos tratar sobre locação comercial, que a lei chama de locação não residencial. Antes disso, peço a vocês que se inscrevam no canal, que deixe seu like ao final do vídeo, caso goste dessa aula, e também nos acompanhem lá nas redes sociais, lá no Instagram, lá na nossa página no Facebook e também o nosso canal no Telegram. Tudo professor Jefferson Sbardella, onde a gente trata exclusivamente de assuntos relevantes de direito imobiliário. Então vamos lá. A locação comercial ou locação não residencial, ela tem algumas peculiaridades dentro da Lei 8.245. Nós temos, por exemplo, a locação comercial que dá direito ao locatário de renovação obrigatória do contrato. Nós temos também a locação que trata de hospitais, utilidades sanitárias, estabelecimentos de saúde, estabelecimentos de ensino. Nós temos também o contrato, que eu chamo entre aspas, de locação do tipo build to suit, que tem uma dúvida, ele está previsto aqui na Lei do Inquilinato, mas tem uma discussão se é realmente um contrato de locação ou se é um contrato atípico. Nós temos aquelas locações comerciais comuns, né, feitas por prazos menores, e aí a gente vai tratar então de cada uma delas aqui. Começa no artigo 51 da Lei 8.245 e vai até o artigo 57. Depois disso, daqui para frente, aí começa, a partir das próximas aulas, a gente começa a tratar das ações de despejo, ação de consignação de aluguel, ação de renovação de aluguel, de revisão de contrato de aluguel, mas vamos primeiro finalizar essa parte, então, até a locação comercial. Esse é o assunto da aula de hoje. Então, no artigo 51, tem uma possibilidade do locatário requerer a renovação desse contrato de locação. E como que isso é possível? Vejam a redação do artigo 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que cumulativamente. Então não tem que ter uma ou duas alternativas, tem que ser de forma cumulativa. E se ele conseguir cumular essas possibilidades, ele terá direito à renovação por igual período. Ou seja, se for um contrato de 10 anos, ele vai poder renovar por mais 10. Se for um contrato de 5, renovar por mais 5. Mas vejam quais são os requisitos. Inciso 1. Contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. Não pode ser, então, um contrato verbal, nem tampouco um contrato por prazo indeterminado. Mesmo que por escrito, mas se não tiver prazo determinado, aí ele não terá direito à renovação. Inciso 2. Prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos desse contrato ou dessa locação seja de 5 anos. Então, se ele firmar um contrato de 5 anos, ele terá direito a renovar por mais 5. Ele não firmou um contrato de 5 anos, mas ele tem 5 contratos seguidos de 1 ano cada um. Também deu 5 anos, então ele terá direito a renovar por mais 5. Se o contrato for de 10 anos, terá direito à renovação por mais 10 e assim por diante. E o terceiro requisito: o locatário esteja explorando o seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos. Então, esse prazo ininterrupto tem que ser de 3 anos, ou seja, se ele faz uma locação de 10 anos, pelo menos nos últimos 3, ele tem que estar no mesmo ramo de atividade para ele ter direito à renovação. Então são esses três requisitos do artigo 51. Só que tem, claro, algumas peculiaridades para que ele possa renovar esse contrato. Vejam o parágrafo 5º, o que diz:
do direito à renovação decai, ou seja, ele perde, o locatário perde o direito àquela renovação, se ele não propuser a ação no interregno de 1 ano, no máximo, até 6 meses no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. Traduz isso, professor. Traduzo. O que significa? Digamos que você tenha feito um contrato de 5 anos e você cumpra os requisitos para renovar esse contrato. Aí você faz contato com o locador dizendo, olha, eu vou exercer o meu direito de renovação desse contrato. Caso ele negue essa renovação, ou diga que não vai renovar, ou não aceite por algum motivo a sua proposta de renovação, você precisa propor essa ação de renovação de 1 ano até no máximo de 1 ano e no mínimo de 6 meses antes de vencer o prazo da locação. Então você não pode perder esse time, perder esse prazo, senão você vai, o seu direito de renovar, você, no caso o locatário, digamos que você seja locatário, vai decair desse direito. Então o parágrafo 5º é muito claro. Do direito à renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de 1 ano no máximo até 6 meses no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. Então você tem que propor pelo menos 6 meses antes de vencer. Ah, mas eu posso propor ação de renovação faltando 2 anos? Não. O parágrafo fala em no máximo 1 ano e no mínimo 6 meses. Então é nesse meio tempo que você tem que promover a ação de renovação. Mas para você promover essa ação de renovação, você tem que comprovar que tentou negociar a renovação e não conseguiu. E você tem que, claro, preencher os requisitos dos 3 incisos, do inciso 1, 2 e 3. O contrato tem que ser por prazo determinado e por escrito. A soma dos contratos ou o contrato tem que ter pelo menos 5 anos e você tem que estar no mesmo ramo de atividade há pelo menos 3 anos. Depois, lá no artigo 52, em contrapartida, tem os casos em que o locador não está obrigado a renovar o contrato. Então, digamos que o locatário queira exercer o direito de renovação. Vamos falar aqui desse contrato de 5 anos ou mais, tá? Ele quer exercer o direito dele à renovação. O locador não quer. Como o locador pode se esquivar, mesmo que o locatário tenha preenchido os requisitos? Como que o locador pode se esquivar disso? Está no artigo 52 da Lei 8.245. Vejam o que diz o artigo 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se 1. Por determinação do poder público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem a sua radical transformação ou, ponto e vírgula, ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade. Então, se por determinação do poder público ele tiver que fazer uma radical transformação naquele imóvel, ele não será obrigado a renovar. Ou se essa modificação for aumentar o valor, a modificação que venha a aumentar significativamente o valor do negócio ou o valor da propriedade. 2. Outro requisito. O imóvel vier a ser utilizado por ele próprio, pelo próprio locador, ou para a transferência do fundo de comércio existente há mais de 1 ano, sendo detentor da maioria do capital o próprio locador, seu cônjuge ascendente ou descendente. Então, ele pode, se ele for utilizar o imóvel por ele próprio ou for transferir o fundo de comércio para esse imóvel, aí também ele pode se negar a renovar o contrato. Na hipótese do inciso 2, que é essa situação aqui de vir a utilizar ele próprio ou para a transferência de fundo de comércio, diz o parágrafo 1º o seguinte: na hipótese do inciso 2, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário. Então ele não pode, ele pede para uso próprio, mas ele não pode abrir uma empresa do mesmo ramo do locatário, sob pena depois de, claro, responder por perdas e danos. Salvo se a locação também envolvia o fundo de comércio com as instalações e pertences. O que é o fundo de comércio?
É todo aquele maquinário, digamos assim, para funcionar aquele ramo de atividade. Digamos que o locador tenha alugado para o locatário um imóvel comercial pronto para funcionar uma panificadora, mas faz parte dessa locação todo o fundo de comércio, ou seja, todo o maquinário para o funcionamento daquela panificadora. Então, como fez parte da locação, aí sim, aí ele pode pedir para uso próprio e abrir ele uma panificadora, não há problema nenhum. Agora, se foi alugado um imóvel sem destinação de qual ramo de atividade, aí o locador, se for pedir para uso próprio, ele não pode abrir uma empresa do mesmo ramo do locatário. Ah, mas se ele fizer isso, professor, como é que fica? Vai responder por perdas e danos. Depois, qual que eu separei ainda para falar para vocês aqui? Separei a do artigo 53. A locação do artigo 53 tem uma peculiaridade também. Nas locações de imóveis utilizados por hospitais, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo poder público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, o contrato somente poderá ser rescindido, ou seja, o locador só pode rescindir o contrato feito para essas pessoas que eu citei aqui, nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Na hipótese do artigo 9º, lembram lá do artigo 9º que a gente viu na parte geral, inadimplemento, descumprimento, infração contratual, infração legal, ou para realização de obras urgentes determinadas pelo poder público. Então, nas hipóteses do artigo 9º, o locador sempre vai poder rescindir a locação. Inciso 2. Se o proprietário, ou promissário comprador, promissário cessionário, etc., pedir o imóvel para demolição, edificação licenciada ou reforma que venha a resultar em aumento mínimo de 50% da área útil daquele imóvel locado. Aí sim, ele pode então requerer a rescisão desse contrato. Outra que eu separei para falar para vocês aqui, ainda em relação à locação comercial, é o do 54A, que na verdade é um contrato do tipo Build to Suit. O que é o Build to Suit? Veja o que diz o 54A. Na locação não residencial de imóvel urbano, na qual o locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma por si ou por terceiros, do imóvel então especificado pelo pretendente à locação, ou seja, pelo pretenso locatário, a fim de que seja este locado por prazo determinado, prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas nessa lei. Então, ele não é bem um contrato de locação, mas a lei traz ele aqui, a lei do inquilinato. Ela foi inserida lá no ano de 2012, o 54A, e ele fala que é um contrato aberto, digamos assim, prevalecerão as condições livremente pactuadas pelas partes, e a parte de procedimento, no que tange às ações de despejo, por exemplo, aí vai ser utilizada essa lei. Eu considero esse contrato, Build to Suit, ou BTS, como é conhecido no mercado, mais como um contrato atípico, embora ele esteja previsto aqui na lei do inquilinato, tá? Mas muita gente diz que é sim um contrato de locação. Como é que funciona esse tipo de locação? Digamos que eu tenha, o meu ramo é de supermercados, e eu pretenda abrir um supermercado, eu tenho intenção de abrir um supermercado em algum determinado bairro, que eu ainda não tenho nenhuma loja naquele bairro. Eu não quero desviar dinheiro do meu negócio, do meu supermercado, para comprar um terreno ou para alugar um terreno e fazer uma construção em cima. Eu não quero investir meu capital nisso. Meu capital eu quero investir única e exclusivamente no meu negócio, que é o supermercado. Aí eu encontro alguém que esteja disposto a fazer isso, ou alguém que já seja dono daquele terreno, ou alguém que já seja dono de um imóvel que já está mais ou menos adequado para funcionar no supermercado, e aí eu digo, olha, eu preciso que você adeque o imóvel da seguinte forma. Digamos que seja um terreno, olha, eu quero que construa aqui nesse terreno. Se você construir aqui nesse terreno um galpão
com 10 mil metros quadrados ou com 5 mil metros quadrados, com as seguintes características, está aqui o projeto, eu vou alugar de você por um prazo de, sei lá, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então, quem faz o investimento todo é o locador, é o investidor. E aí ele vai recuperar ao longo do tempo esse investimento. Por isso que não sei se é bem uma locação, não sei se dá para considerar bem uma locação, porque o que eu, dono do supermercado, vou estar pagando para ele mensalmente não é apenas a locação. Não é como se o imóvel já estivesse pronto. Eu vou estar pagando uma locação e mais um valor que ele vai estar recuperando do investimento. Por isso que eu considero mais um contrato atípico do que um contrato de locação, mas isso é da opinião de cada um. Então isso está previsto lá no artigo 54A, que é a chamada, o chamado contrato BTS ou Build to Suit. Depois, outra situação que eu separei para falar para vocês aqui ainda em relação à locação comercial ou não residencial. Artigo 55, olha só que interessante. Considera-se locação não residencial quando o locatário for pessoa jurídica e o imóvel destinar-se ao uso de seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados. Então, uma pessoa jurídica aluga um apartamento para nele residir um dos seus executivos, por exemplo, um dos seus diretores. Aquilo será considerado uma locação não residenciais. Ah, mas por que isso tem importância? Isso tem bastante importância, por quê? Porque não sendo uma locação residencial, ela não vai ter que estar sujeita àquelas regras ou do artigo 46 ou do artigo 47 que a gente já viu na aula passada. Sendo uma locação não residencial, tá tudo certo, pode ser feito um contrato de 1 ano e depois o locador não quer mais, ou o locatário, é só avisar e pedir a desocupação, não há problema nenhum. Então, não vai se enquadrar naquelas situações do 46 e do 47. Por isso que é interessante vocês saberem disso. Então, vou repetir o artigo 55. Considera-se locação não residencial o contrato por prazo determinado, quando o locatário for pessoa jurídica e o imóvel destinar-se ao uso de seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados. Depois, a alocação do artigo 56, ela abarca os demais casos, que não seja aquele do hospital, da instituição do ensino, que não é aquele de 5 anos, que não é esse do tipo BTS, as demais locações, aquela locação que você faz da salinha comercial para funcionar o seu escritório de contabilidade, a sua clínica odontológica, o seu consultório médico, o seu escritório de advocacia, não importa, aquela locação de 1 ano, 2 anos, então ela se enquadra no artigo 56 que diz: considera-se locação não residencial, 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Então, essas são as demais locações não residenciais. E o parágrafo único do mesmo artigo 56 diz o seguinte: fim do prazo estipulado, então finalizou, era uma locação comercial de 1 ano. Fim do prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. Nesse caso, o que vai acontecer? Dá algum direito maior para o locatário, porque era só de 1 ano, tal qual a locação residencial do 47? Não dá aquele direito da locação do artigo 47, né, de renovar obrigatoriamente. Nesse caso aqui, aí se aplica o artigo 57, que diz o seguinte: o contrato de locação por prazo indeterminado, ou seja, aquele contrato de locação comercial cujo prazo venceu e passou a vigir por prazo indeterminado, se enquadra aqui no 57, que diz: o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito pelo locador, concedidos ao locatário 30 dias para desocupação. Não desocupou, ação de
despejo por denúncia vazia nesse caso, porque aí já vai ter vencido o contrato, tá certo? Então, essa era a locação comercial ou locação não residencial prevista na Lei 8.245 de 91, a Lei do Inquilinato. Espero que tenham gostado e, em caso de dúvidas, mande aqui o seu comentário, tire a dúvida aqui com a gente está à disposição. Um grande abraço e até a próxima aula.